Relatos bíblicos históricos, em conjunto com inúmeras evidências arqueológicas fidedignas, apontam que quando Abraão saiu de Ur-dos Caldeus e mudou-se com sua família e rebanhos para Canaã, uma imensa quantidade de gigantes já ocupava a Transjordânia. A Bíblia também nos diz que muito mais tarde, quando ele se estabeleceu em Hebrom, passou a viver por anos entre os gigantes. Chamados de Anakim, fundadores daquela cidade, embora posteriormente tenham se tornado a mais numerosa e temida classe de gigantes na região de Canaã, aparentemente foram os Avins e os Horitas, os primeiros povos de grande estatura a ocupar aquelas terras. Escavações arqueológicas recentes na Palestina, em locais como Gezer e várias outras localidades, revelaram que essas regiões eram originalmente habitadas por uma população da Idade da Pedra que vivia em cavernas. Essa população provavelmente estava relacionada aos povos trogloditas do deserto entre o Nilo e o Mar Vermelho, mencionados por Estrabão. Como um povo muito forte, rústico e poderoso, eles podem ser identificados como os Horitas pré-cananeus ou os Avins. Tradição bíblica, esses povos se desenvolveram ou foram sucedidos pelos Anakim ou pelos Refaíns, gigantes famosos da tradição bíblica, os quais foram responsáveis pela construção de monumentos megalíticos como Dólmens e Menires de Moabe. Situados a leste da Palestina, a esses gigantes também podem ser atribuídos os primeiros muros de pedra colossais da Erwais. Cidades cananeias, o pesquisador e o Mercat sustenta que os nomes dos habitantes posteriores foram preservados dos nomes originais, ou seja, os povos Anakim, Avins e Refaíns, todos referidos diversas vezes em várias escrituras como gigantes. Na verdade, tudo indica que essas raças trogloditas gigantes foram invasoras daquelas terras, assim como Israel nos tempos de Moisés e Josué. De acordo com os registros históricos, os Emens, também chamados de os Terríveis, viviam na área de Moabe. Os Anzumins ou murmuradores, chamados assim devido ao estranho som de sua língua bárbara. A presença dos gigantes nos tempos de Abraão, historicamente falando, o termo Refaíns ou gigantes no plural, pode ter sido um nome coletivo para todas essas estranhas raças de homens colossais. Nomes como Nefilins, Refães e Anakim apontam para a existência na Palestina de homens muito altos que não eram semitas. No Jordão vivia um poderoso gigante, chamado Og, rei de Bazã, constituindo juntamente com seu povo um remanescente da raça dos Refães, no centro de Canaã. A oeste da Jordânia, encontrava-se a terra dos Refães. Também próximo de Jerusalém havia um local chamado Vale dos Refaíns que abrigava alguns dos enormes habitantes que viveram em Canaã na época em que Abraão e seu sobrinho Ló mudaram para aquela região com suas famílias, servos e rebanhos. Depois que Abraão e Ló se separaram, Abraão, juntamente com seus rebanhos, se estabeleceu ao sul perto do Carvalho de Manre, cerca de 32 quilômetros abaixo da cidade de Belém. Naquela época, muitos gigantes, Anakim e povos hititas de estatura normal, viviam naquela região. Curiosamente, ao lado das tendas de Abraão ficava Kiriat Arba, que mais tarde passou a se chamar Hebrom. O nome Kiriat Arba foi dado ao local pelos Anakim em homenagem ao seu famoso antepassado, um gigante chamado Arba. Após a separação entre Abraão e Ló, este último armou suas tendas próximo à cidade de Sodoma, e mais tarde levou toda a sua família para dentro dos portões da cidade amaldiçoada. Registros bíblicos e históricos indicam que Sodoma e Gomorra eram habitadas por um povo contaminado em certa medida pelo sangue dos Nefilins, os gigantes mencionados no livro de Gênesis. Isso pode ser referenciado na Epístola de Judas,
que afirma que o povo de Sodoma e Gomorra se entregou à imoralidade e foi atrás de carne estranha. Mas o que seria essa carne estranha senão a carne dos gigantes composta de genes angelicais decaídos? Em outras palavras, uma carne não natural, diferente daquela criada por Deus no jardim do Éden. Esse fato nos remete à semente ancestral dos anjos decaídos inexplicavelmente reaparecida após o dilúvio. Isso pode ser confirmado pelos registros históricos que indicam que nenhuma outra criatura de carne estranha jamais viveu naquelas terras, exceto os ancestrais gigantes, agora evoluídos para uma nova classe de colossos. O estudioso holandês do Antigo Testamento, Gerrit Charles, confirmou através de seus longos estudos que o rei de Gomorra era de fato um gigante,